Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Imaculado coração de Maria, sede nosso refúgio e o caminho conduz até Deus. Glorioso São José, rogai por nós. São Luís Maria Grion de Montfort, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos então no nosso 29º dia da consagração a Nossa Senhora, quinto da semana do conhecimento de Nosso Senhor, e hoje iremos falar do Santíssimo Sacramento. Então, como vimos na reflexão anterior, o Sagrado Coração de Jesus nos convida particularmente a amá-lo no Santíssimo Sacramento. E é interessante porque, já que o Sagrado Coração de Jesus nos fala do amor de Nosso Senhor, nós devemos saber que um dos mais belos frutos desse amor de Nosso Senhor por nós foi o Santíssimo Sacramento. E por isso que São João, quando ele vai falar da instituição da Eucaristia, o que ele nos diz? João, capítulo 3, versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Então é como se São João, ao falar do Santíssimo Sacramento, ele não se contentou em dizer que Jesus nos amou, mas ele quis enfatizar esse aspecto de que Nosso Senhor nos amou até o extremo. É como se ele estivesse querendo dizer ao leitor: preste atenção, Nosso Senhor nos amou, mas aqui eu gostaria que você soubesse que aqui ele mostrou um amor todo particular, todo excessivo, como se ele já não pudesse fazer mais do que aquilo que ele fez por nós. Então, o Santíssimo Sacramento brotou de um amor todo particular de Nosso Senhor por nós. E o que esse amor quer fazer conosco? Primeira coisa, no Santíssimo Sacramento, Nosso Senhor quer nos fazer lembrar da paixão dele. Então, naquele belo hino composto por São Tomás de Aquino, chamado Adoro te devote, São Tomás diz o seguinte: Ao memoriale mortis Domini, ao memorial da morte do Senhor, panis vivos vitam prestans homini, pão vivo dando vida ao homem. Isso mostra que a primeira referência do Santíssimo Sacramento é a paixão de Nosso Senhor por nós. Nosso Senhor se torna presente no Santíssimo Sacramento por meio da renovação de um sacrifício, ou seja, da Santa Missa. Então, o meio que ele escolheu para se tornar presente durante os séculos foi justamente essa renovação do seu sacrifício. É o sacrifício que torna Nosso Senhor presente, ali no momento da Santa Missa, da consagração do corpo e do sangue, ou seja, renovando o sacrifício de Nosso Senhor. Então, quando deixamos alguém que amamos, é interessante porque gostamos de presentear essa pessoa. O presente, por assim dizer, representa a pessoa e por isso o guardamos com cuidado. Então, se por um lado o presente representa a pessoa, nos fazendo lembrar dela, ele também nos faz lembrar da ocasião em que estivemos com essa pessoa no momento desse presente. Então, digamos, por exemplo, que estivemos em viagem com algumas pessoas que amamos muito, da família, e no final dessa viagem, em um lugar, num dia de passeio muito especial, tiramos uma foto daquele momento e cada uma das pessoas que fizeram parte dessa foto guardaram essa foto com elas. Então, muitos anos depois, quando elas olham para aquela foto, elas se lembram daquelas pessoas, se lembram daquele momento, se lembram daquela ocasião e, por assim dizer, renovam bons pensamentos de alegria. Nesse caso do Santíssimo Sacramento, tão grande foi o amor de Nosso Senhor por nós, que ele não quis deixar outra coisa a não ser ele mesmo. Então, Nosso Senhor não se contentou, por assim dizer, em querer deixar um presente para que nos lembremos dele, mas ele quis se deixar ele mesmo, a fim de que estejamos sempre com ele, já que ele quis ser, particularmente no Santíssimo Sacramento, Deus conosco.
Nosso Senhor quis assim que a igreja se lembrasse todos os dias do que Ele fez por nós. Então, se Nosso Senhor quis que o Santíssimo Sacramento se tornasse presente no meio de uma renovação de um sacrifício, ou seja, por meio da Santa Missa, é porque Ele quer que a igreja todos os dias, até o fim do mundo, se lembre da sua paixão. A questão da paixão de Nosso Senhor será particularmente o tema da última meditação, mas hoje iremos abordar esse aspecto da santificação que Nosso Senhor quer produzir em nós por meio do Santíssimo Sacramento. Então, no Antigo Testamento, temos a interessante história do profeta Elias, que é uma figura do alimento que Nosso Senhor quer ser para nós por meio do Santíssimo Sacramento. Então, essa história se encontra no livro de Reis, no primeiro livro de Reis, capítulo 19, capítulo 4 ao 8, e aconteceu o seguinte. Elias teve medo e partiu, a fim de salvar a sua vida. Chegando a Bersabeia, em Judá, deixou ali o seu servo, e caminhou pelo deserto durante um dia. Sentou-se debaixo de um junípero e desejou a morte. Basta, Senhor, disse ele, tirai minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. Deitou-se por terra e adormeceu debaixo do junípero. Mas eis que um anjo tocou e disse, levanta-te e come. Elias olhou e viu junto à sua cabeça um pão cozido debaixo da cinza e um vaso de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor o tocou uma segunda vez, dizendo, levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu. E com o vigor daquela comida, andou 40 dias e 40 noites até Horebe, a montanha de Deus. Então a gente percebe nessa história que o profeta Elias estava cansado, estava mesmo desejando a morte, e estava sem ânimo em continuar a sua caminhada. Mas um pão e uma bebida milagrosa do céu veio restaurar de tal forma as forças dele, que ele conseguiu, com aquele alimento, andar mais 40 dias e 40 noites até o Monte Santo de Deus. Obviamente, esse pão e essa bebida milagrosa no Antigo Testamento é uma imagem do Santíssimo Sacramento. Por quê? Porque o Santíssimo Sacramento é o verdadeiro alimento que fortalece as nossas almas. E para entendermos bem isso, vale aqui relembrar aquilo que São Tomás nos diz sobre o Santíssimo Sacramento. Primeira coisa que São Tomás nos ensina, os sacramentos são feitos para auxiliar o homem na sua vida espiritual. Então eles vêm para nos ajudar na nossa vida espiritual. Mas a vida espiritual, quando a gente fala de vida, a nossa primeira referência é qual? A vida corporal. E São Tomás faz essa comparação. Assim como na vida corporal tem o nascimento, na vida espiritual também tem o momento do nosso nascimento, ou seja, o batismo. Assim como na vida corporal existe um crescimento, assim também na nossa vida espiritual existe um sacramento que vem realizar em nós esse crescimento, o sacramento da confirmação do crisma. Assim como na vida corporal existe também a alimentação, pois nós precisamos de alimento para nos mantermos vivos, assim também na vida espiritual o Santíssimo Sacramento é o alimento das nossas almas. Na vida do corpo nós precisamos de alimento, senão falta-nos a força. Então, aquela história que já contamos em uma certa ocasião, imagina uma pessoa, isso já aconteceu com várias que eu conheço, uma pessoa que sai de manhã de casa sem ter tomado café da manhã e durante o caminho falta-lhe forças e ela desmaia. Por quê? Porque faltou aquele alimento que iria sustentar as forças dela durante a caminhada. A mesma coisa também, se nós não alimentamos bem nossa alma, e particularmente com esse alimento que é o Santíssimo Sacramento, nos faltará as forças para caminharmos na vontade de Deus. Então, se queremos realmente nos fortalecer no caminho de Deus, nós precisamos desse alimento que é o Santíssimo Sacramento. É interessante porque Dom Bosco, ele recomendava o seguinte para as crianças do seu oratório. Isso a gente encontra em um belíssimo livro do padre Giovanni Battista Lemoyne, em que ele fala da vida de Dom Bosco.
E Dom Bosco, na sua devoção ao Santíssimo Sacramento, ele dizia o seguinte para os jovens: querem que o Senhor lhes conceda muitas graças? Visitem-no com frequência, no Santíssimo Sacramento. Querem que ele conceda poucas? Visitem-no raramente. Querem que o demônio ataque vocês? Visitem raramente a Jesus no sacramento. Querem que ele fuja de vós? Visitem frequentemente a Jesus. Querem vencer o demônio? Refugiem-se muitas vezes aos pés de Jesus. Querem ser vencidos? Deixem de visitar Jesus. Meus caros, a visita ao Santíssimo Sacramento é um meio extremamente necessário para vencer o demônio. Assim sendo, vão visitar Jesus e o demônio não vencerá contra vocês. Então, aquilo que ele dizia no seu sonho das duas colunas, aquilo que sustenta a igreja é justamente o Santíssimo Sacramento e a devoção à Nossa Senhora. Então nós precisamos do Santíssimo Sacramento para termos forças para fazermos a vontade de Deus. E São Francisco de Sales, também na Filoteia, nos diz sobre a eficácia do Santíssimo Sacramento o seguinte: pois, se é o Santíssimo Sacramento que deve nos alimentar, é Ele quem nos dá forças para justamente nos santificarmos. Se o mundo te perguntar por que comungas tão frequentemente, deves responder-lhe que é para aprender a amar a Deus, purificar-te de tuas imperfeições, livrar-te de tuas misérias, procurar consolo em tuas aflições e fortificar-te em tuas fraquezas. Dize ao mundo que duas espécies de homens devem comungar muitas vezes: os perfeitos, porque estando bem preparados, fariam muito mal de não se chegarem muitas vezes a esta fonte de perfeição, e também os imperfeitos, a fim de aspirarem à perfeição. Os fortes para não se enfraquecerem, e os fracos para se fortificarem. Os sadios para se preservarem de todo contágio, e os doentes para se curarem. E acrescenta que quanto a ti, que és do número das almas imperfeitas, fracas e doentes, precisas receber muitas vezes o autor da perfeição, o Deus da força e o médico das almas. Então, São Francisco de Sales, com essas belas palavras, deixa bem claro a necessidade que temos do Santíssimo Sacramento para nos santificarmos, para nos fortalecermos. E aqui gostaria também de apresentar um belíssimo meio, tanto para nos alimentarmos do Santíssimo Sacramento, quanto para crescermos na devoção a Ele, que é a chamada comunhão espiritual. É um meio, às vezes, muito negligenciado pelas pessoas, mas é um meio que santificou muitos santos. São Francisco de Sales, por exemplo, ele fala bastante desse assunto, e São Tomás de Aquino diz que, dependendo do fervor, a pessoa pode até tirar mais frutos da comunhão espiritual do que da comunhão sacramental. Obviamente, para essa comunhão, nós também precisamos estar em estado de graça. É o que, normalmente, os teólogos ensinam. E Santa Catarina de Sena, ela aprendeu com o diretor espiritual dela essa prática, mas ela tinha medo de que essa prática não tivesse nenhum efeito, não tivesse nenhum valor. E certa vez Nosso Senhor decidiu aparecer para Santa Catarina de Sena para quebrar esse pensamento errado da cabeça dela, mas ele apareceu com 2 cálices, um cálice de ouro e um cálice de prata. E ele disse para Santa Catarina de Sena: o cálice de ouro simboliza as tuas comunhões sacramentais e o cálice de prata as tuas comunhões espirituais. E Nosso Senhor encerrou a conversa dizendo: esses 2 cálices me são muito agradáveis. Então, vale a pena, se nós não temos essa prática, nos esforçarmos em fazermos ao menos algumas vezes durante o dia essa comunhão para encontrarmos nela um meio muito fácil e muito santo para progredirmos no amor de Deus. E por fim, uma última reflexão sobre o Santíssimo Sacramento. Lembremos-nos de que é um sacramento que brotou do amor de Nosso Senhor por nós. A Eucaristia brota de um extremo amor do coração de Jesus. Ele brota do amor para nos conduzir ao amor. E é muito importante entendermos isso.
Nós sabemos que existem muitos amores em nós. Falamos disso várias vezes durante essa nossa preparação para a consagração. Infelizmente, temos um coração ferido de amor pelas coisas do mundo. Nosso Senhor, nesse sacramento, vem sarar nosso coração dessa ferida e abrir nele uma outra, ou seja, a ferida do amor de Deus, a fim de que não mais pelo amor das criaturas, mas unicamente pelo amor de Deus, sejamos feridos de amor. Então, o que o sacramento vai fazer com a gente? Ele vai curar essa nossa doença no nosso modo de amarmos a nosso Senhor. Ou seja, se está desordenado o nosso amor, ou seja, se quando o nosso amor por alguma coisa nessa terra disputa com o amor por nosso Senhor, normalmente esse amor ganha, quando eles entram em disputa, em guerra, é nosso Senhor que fica em segundo lugar, o Santíssimo Sacramento ele vem justamente para restaurar em nós essa desordem, ou seja, colocar nosso coração em um estado de verdadeira ordem, de verdadeiro amor por Ele. Por isso que São Tomás de Aquino diz, a Eucaristia é o sacramento da paixão de Cristo, enquanto que ele aperfeiçoa o homem na união com Jesus em sua paixão. Então, como que o Santíssimo Sacramento vem se apresentar a nós como um remédio? Porque é um sacramento que nos une à paixão de Cristo, e é essa paixão de nosso Senhor que é nosso remédio. Porque amar Jesus é sinônimo de amar sua cruz, e unir-se a Jesus é sinônimo de unir-se à sua cruz. Mas qual sacramento realiza em nós essa união, concretamente falando? O sacramento da Eucaristia. Isso é muito importante porque São Tomás de Aquino diz que é justamente o Santíssimo Sacramento que faz uma pessoa viver de amor a Deus e crescer nesse amor por Deus. Quem faz da caridade a base, o princípio da vida espiritual, como falamos no início dessa semana, quem quer viver de amor deve, sobretudo, recorrer ao Santíssimo Sacramento, pois nada como o Santíssimo Sacramento é tão forte para fazer uma pessoa progredir no amor de Deus. Por isso, Santa Maria Madalena de Pazzi dizia, basta uma só comunhão bem feita para que nos tornemos grandes santos. E São Tomás de Aquino, por este sacramento representar a paixão de Cristo, disso se segue que o que a paixão de Cristo fez para o mundo, de uma forma geral, este sacramento o faz para o homem de uma forma particular. Então, se nosso Senhor, na sua paixão, ele venceu o pecado, ele nos libertou do pecado e ele trouxe de Deus todas as graças para nós, então, se ele fez isso para o mundo de uma forma geral, particularmente no Santíssimo Sacramento, ele faz isso com a gente. Ou seja, se nosso Senhor mereceu todas as graças na cruz, é particularmente no Santíssimo Sacramento que nós temos acesso a essas graças. Então, se na sua paixão nosso Senhor nos alcançou a graça da humildade, a graça da mansidão, a graça da paciência, enfim, a graça de um amor ardente por Ele, é no Santíssimo Sacramento que a gente vai receber essas graças. Santo Agostinho pôs na boca de Nosso Senhor essas palavras no seu livro das Confissões. Como se Nosso Senhor estivesse falando para ele, não és tu que me transformarás em ti, como se dá com o alimento da tua carne, mas tu serás transformado em mim. Então, nesse sacramento, não acontece aquilo que acontece com os outros alimentos, ou seja, quando eu como algo, de certa forma, essa coisa que está se assimilando a mim. Mas aqui, no Santíssimo Sacramento, somos nós que nos assemelhamos a nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso que São Francisco de Sales dizia, a fim de colocar bem claro no coração dos fiéis que estavam sob sua guia, a importância de olharmos para esse sacramento sempre em relação ao amor de nosso Senhor, justamente porque ele brotou do amor e deve nos conduzir ao amor, ele dizia o seguinte: a principal intenção que deves ter na comunhão é a de adiantar, purificar e consolar a tua alma no amor de Deus. Deves, pois, receber com espírito de amor o que só o amor te pode dar. Não podemos achar um outro ato mais amoroso e mais terno da bondade de nosso Senhor do que este em que ele se aniquila, por assim dizer, e se dá a nós,
como alimento para penetrar a nossa alma de si mesmo e para estender esta união também ao corpo, ao coração dos seus fiéis. Então fica muito clara essa ligação entre a Eucaristia e o amor a Deus, e é por isso que devemos recorrer a ela com essa intenção de crescermos nesse amor. Por fim, São Tomás explica que o Santíssimo Sacramento é o fim de todos os outros sacramentos. Por que batizamos alguém? Para termos pessoas aptas para receberem o Santíssimo Sacramento. Para que a Igreja ordena um padre? Para terem pessoas aptas para confeccionarem o Santíssimo Sacramento. Por que temos pessoas casadas? Como a gente sabe, as duas finalidades do matrimônio: primeiro, procriar para educar de forma católica os filhos, e o amor mútuo dos pais. Mas por que o sacramento do matrimônio tem como objetivo primeiro os filhos, para que eles sejam educados na fé católica? Mas para que os pais devem educar as crianças bem na fé católica? Para que elas possam se preparar para receber Nosso Senhor da melhor forma possível um dia. Então, tudo gira em torno do Santíssimo Sacramento. Os pais, por que eles devem ter filhos? Eles devem ter filhos para o Santíssimo Sacramento. Eles devem educar crianças para o Santíssimo Sacramento. Enfim, eles devem justamente fazer na terra se multiplicar os corações que devem ser feitos para melhor receberem Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. Ou seja, o Santíssimo Sacramento nas nossas vidas deve ser como um imã, e esse imã é o ponto de referência ao qual nós atraímos todas as outras coisas. Ou seja, devemos tudo atrair para o Santíssimo Sacramento. As almas, os louvores, a glória, o brilho, enfim, tudo deve ser para o Santíssimo Sacramento. Nós não devemos trabalhar de uma forma que nós sejamos o ponto de referência, o centro de todas as coisas, o imã para o qual se juntam os metais, ou seja, todos os tipos de bens, todos os tipos de coisa. Esse imã, esse ponto de referência deve ser o Santíssimo Sacramento. Então, peçamos ao Imaculado Coração de Maria que faça triunfar em nossas vidas, em nossas almas, em toda a Igreja, o Santíssimo Sacramento.